Isômeros. Isômeros são substâncias que possuem a mesma fórmula molecular. Então, por exemplo, C4H10, né? Então vão ser, nesse caso aqui tem duas estruturas que têm a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios. E se for o caso, a mesma quantidade de oxigênios ou nitrogênios, e assim sucessivamente com outros elementos químicos presentes. Então, isômeros, estruturas de mesma fórmula molecular. As estruturas vão ser diferentes, tá? Elas não vão ser iguais, tá? Isso também causa uma função diferente, tá? No meio ambiente, tá? No cotidiano. Então, como elas vão ter estruturas diferentes, elas vão ter denominações diferentes. Então, eu tenho um exemplo C4H10, então, com 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, essa primeira estrutura é uma estrutura aberta, linear, sem ramificações. A segunda estrutura é também uma cadeia aberta, mas com ramificação. Então, são estruturas diferentes e a denominação de cada uma vai ser diferente também. Então, o primeiro exemplo, primeira estrutura, então, vai ser butano, e a segunda estrutura, 2-metilpropano. Tá? Então, são estruturas diferentes, mas de mesma fórmula molecular. Então, outro exemplo, C4H8O. Então, eu tenho na primeira estrutura uma estrutura de aldeído, então tem 4 carbonos e 8 hidrogênios e 1 oxigênio. A segunda estrutura tem 4 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, essa primeira estrutura é uma cadeia aberta de função aldeído e a segunda estrutura é uma cadeia aberta de função cetona. Então, são estruturas diferentes, de mesma forma molecular e com funções diferentes. E eu posso ainda ter uma terceira estrutura, no qual também tem os 4 carbonos, tem uma ramificação e a função é aldeído. Então, eu posso criar outros isômeros. Por que eu não crio outro isômero com o grupo cetona? Porque a cetona, se eu colocar neste carbono aqui, a cetona vai estar também localizada no segundo carbono, pois a denominação dela é 2-butanona, desculpa. Tá? Então, o nome, a nomenclatura dela fica 2-butanona. Se eu inserir no segundo carbono, também vai ter a mesma denominação.